Olá, então hoje nós vamos dar o término, vamos terminar, né, as discussões da nossa revisão bem superficial de farmacocinética. Então, como a gente já falou na outra aula, a farmacocinética é aquilo que o organismo faz com o fármaco. São todos os processos, desde a absorção, distribuição, biotransformação, até a eliminação do fármaco ao longo do tempo no organismo. Se utilizam métodos matemáticos, né, para caracterizar essa velocidade e intensidade desses processos, mas nós não vamos nos aprofundar nesses modelos matemáticos. Vamos mais discutir o que nos interessa em relação à aplicação clínica. Todos esses processos a gente usa esse mnemônico, né, do ADME, que são a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Então, o fármaco é absorvido, como a gente já discutiu, seja por difusão, seja por transporte com transportadores específicos, ele chega à circulação, a porção livre dele se distribui, pode se ligar à proteína, pode ser já parcialmente metabolizado, às vezes necessita desse metabolismo para ser ativado, às vezes é inativado pelo metabolismo, se distribui nos tecidos e se liga aos receptores teciduais específicos, onde ele vai agir e aí começar os processos farmacodinâmicos e, por fim, ele é excretado basicamente pela eliminação renal. Então, essa disposição corporal dos fármacos são todos esses eventos que se seguem à absorção. Então, a biodisponibilidade, o volume aparente de distribuição, a concentração sanguínea, a ligação às proteínas, a biotransformação e, por fim, a eliminação. Como a gente já viu na outra aula, nessa a gente considera a meia-vida biológica, é um conceito farmacocinético, como o tempo decorrido para que haja redução de 50% na concentração plasmática de um fármaco. Essa redução se dá por conta de vários processos. Vamos lá. Então, quando a gente administra um fármaco aqui em bolos endovenoso, ele atinge rapidamente um pico, porque é direto na corrente sanguínea, e também rapidamente ele começa a se distribuir pelos tecidos e essa concentração começa a cair. Há um decaimento numa primeira fase que a gente chama de fase de distribuição. Então, a seguir, a gente já começa uma segunda fase que a gente chama de fase de eliminação. Essa fase de eliminação, basicamente, ou por metabolismo hepático, inativando o fármaco, ou por eliminação renal mesmo. E esse tempo, então, em que o organismo leva para reduzir o fármaco em 50%, que é aqui o nível de equilíbrio, vamos dizer assim, seriam os 10 miligramas, o tempo que ele leva para chegar à metade disso é a meia-vida biológica. Então, essa meia-vida ela vai depender da eliminação e da distribuição. A eliminação, basicamente, é o desaparecimento das formas ativas do volume em que o fármaco se distribui. E ela é feita, basicamente, pela metabolização hepática, metabolizando a forma ativa numa forma inativa, ou por eliminação renal, realmente, tirando do organismo esse fármaco. O clearance corporal ou clearance plasmático é a redução desse fármaco da corrente sanguínea e se define clearance como o volume virtual do líquido do organismo que se vê livre a cada minuto de uma certa massa do fármaco. Então, o clearance é definido como a quantidade de líquido que foi limpa dessa quantidade desse fármaco ou dessa substância que você está avaliando. O clearance corporal, ele inclui a eliminação por outros órgãos além do rim, que a gente considera aqui como clearance não renal, que inclui o clearance hepático, o clearance por outros tecidos, como pulmão, pele, mas que são em quantidades muito pequenas que não se considera na clínica. Então, a gente considera clearance não renal, como o somatório de todos esses clearances e o clearance renal, que é o principal, a eliminação renal. O clearance não renal basicamente é considerado clearance hepático, porque é o principal órgão desses outros órgãos com menor eliminação. Então,
O clearance não renal aqui a gente vai considerar basicamente como clearance hepático. O clearance hepático, ele depende do fluxo sanguíneo e da extração pelas enzimas hepáticas. O fluxo sanguíneo hepático e a extração pelas enzimas. Alguns fármacos são limitados pelo fluxo, pela quantidade de sangue que chega no fígado, alguns fármacos são limitados pelas enzimas e alguns fármacos são limitados por ambos. Por que a gente chama de limitado por enzimas? Como a gente vai ver mais adiante, algumas enzimas hepáticas podem ficar saturadas em determinada quantidade do fármaco, ou às vezes já funcionam num processo de saturação. E mesmo que chegue maior quantidade de fármaco, ele não vai aumentar a extração. Então, a meia-vida depende, a meia-vida biológica, no caso, depende dessa constante, como a gente falou, que são modelos matemáticos, essa constante do volume de distribuição, do clearance renal e do clearance não renal. Por que isso é importante da gente avaliar? Porque qualquer manifestação clínica, qualquer doença, qualquer patologia, qualquer fenômeno que interfira no volume de distribuição, no clearance não renal ou no clearance renal, vai interferir com a meia-vida biológica deste fármaco. E isso pode tanto aumentar a meia-vida quanto diminuir bem a vida e ter uma importância nos nossos objetivos terapêuticos, podendo tanto aumentar o risco de toxicidade ou, no caso de diminuir a meia-vida biológica, diminuir a ação do fármaco que nós estamos prescrevendo. Então, é importante a gente prestar atenção nas situações em que há alteração, tanto do volume de distribuição quanto nos clearances, renal e não renal. Quanto, então, à eliminação hepática, a biotransformação dos fármacos no fígado pode acontecer tanto para transformar um fármaco ativo em inativo, então, eliminando as formas ativas da corrente sanguínea, transformando um fármaco ativo em metabólito que também é ativo ou ainda pior, um tóxico, transformando um profármaco inativo em fármaco ativo, como a gente já conversou, que alguns fármacos vêm em formas inativas e necessitam desse metabolismo hepático, e o que a gente mais avalia a questão dos fármacos que não excretáveis, não podem ser eliminados pelo rim, serem convertidos em metabólitos possíveis de serem excretados, ou seja, aumentando essa depuração renal ou mesmo biliar. Então, essa biotransformação hepática, esse metabolismo hepático dos fármacos, ele tem dois tipos de enzimas. A gente chama de enzimas de fase 1, que são principalmente as enzimas que fazem oxidação, redução ou hidrólise, e as enzimas de fase 2, que fazem conjugação com ácido glicurônico, com glicina, com glutamina, com sulfato ou acetato. Então, essa biotransformação, a principal ação dela, vamos dizer assim, é a transformação de um fármaco que é basicamente lipofílico numa forma hidrofílica que facilita a sua excreção renal. O fármaco pode passar apenas pelas enzimas de fase 1 e ser eliminado, ou pode passar apenas direto, somente por enzimas de fase 2 e ser eliminado, ou ele pode passar por ambas as enzimas, ser oxidado e ser conjugado, e por fim ser eliminado. Não há uma regra. Então, para cada fármaco, há um tipo de metabolismo específico, há enzimas específicas que metabolizam aquele fármaco. Então, aqui a gente tem só um exemplo, né, do metabolismo. A principal via é o citocromo P450, mas a gente tem uma série de outros citocromos e outras redes de enzimas que oxidam ou que metabolizam de outras formas os fármacos no fígado. E há vários fatores que interferem com essa biotransformação hepática e que são muito importantes para nós na prescrição médica. Então, a gente tem
a possibilidade de indução enzimática. Aqui eu vou usar o exemplo do citocromo P450, mas depois a gente vai ver algumas outras possibilidades, né? Então, o citocromo P450 é o mais estudado. Então, a gente tem alguns fármacos que induzem a atividade do citocromo P450, aqui no caso, carbamazepina, fenitoína, prednisona e rifampicina. E eu tenho fármacos que inibem, fazem inibição enzimática do citocromo P450, cimetidina, ciprofloxacino, diltiazem e fluoxetina. O que isso me importa? O que isso é importante para mim na clínica médica, na prescrição? Se eu estiver prescrevendo um fármaco que é metabolizado pelo citocromo P450 e, em paralelo, eu associar um fármaco que faz indução enzimática do citocromo, o que vai acontecer? Ele vai metabolizar mais rapidamente o primeiro fármaco e eu vou ter uma menor meia-vida plasmática, uma menor concentração plasmática desse primeiro fármaco. Ou seja, eu posso ter subdose. Então, eu não vou ter a ação que eu precisaria ter com esse fármaco por conta de estar usando um outro fármaco que induz a metabolização dele. Já se eu uso um fármaco que faz inibição enzimática do citocromo P450 e eu estiver usando um fármaco que tem risco de intoxicação, eu posso aumentar o risco de intoxicação desse primeiro fármaco por usar um inibidor da ação do citocromo. Então, qualquer associação medicamentosa tem que ser avaliada nesse sentido. Aqui é só um exemplo, né? Toda a biotransformação, um resumo, desculpa, toda a biotransformação via as enzimas da família do citocromo P450, né? Então, eu tenho um substrato, um fármaco que necessita ser biotransformado, ele é lipofílico, que é transformado por essa via do P450. Se eu usar um inibidor ou indutor, ou seja, uma substância que interfere com a habilidade dessa enzima em biotransformar o fármaco, se eu usar um inibidor, eu vou aumentar o nível plasmático. Se eu usar um indutor, eu vou diminuir o nível plasmático. E aí eu tenho risco de alteração das respostas do organismo a determinado fármaco que estiver sendo usado em paralelo. A outra forma de eliminação é a eliminação renal. A excreção renal dos fármacos, ocorre por dois, na verdade, né? Dois principais mecanismos, simplificando. A filtração glomerular, em que apenas fármacos que não estejam ligados às proteínas são capazes de serem eliminados. Há uma parcial reabsorção desses fármacos que caem na luz tubular, eles podem ser reabsorvidos pelo epitélio tubular, voltando à corrente sanguínea, mas somente fármacos que sejam lipossolúveis, que consigam atravessar as membranas. E, por fim, eu tenho uma outra forma de eliminação, que é a secreção tubular ativa. Então, lembram daqueles transportadores que a gente falou na primeira aula? Muitos deles estão presentes nas membranas das células tubulares e são capazes de secretar principalmente ácidos e bases na luz tubular. Então, os fármacos podem ser eliminados pela filtração e por um mecanismo de secreção tubular ativa, certo? Esses processos, tanto de secreção tubular quanto de reabsorção dos fármacos, são feitos por transportadores que já existem no nosso organismo e que são úteis no dia a dia, que são feitos no dia a dia, são necessários no dia a dia para a reabsorção e secreção dos nossos próprios metabólitos. Então, tudo que a gente usa na farmacologia são transportadores, receptores que já existem. A farmacologia simplesmente usa no nosso corpo o que já existe lá com uma outra função. Então, se utiliza transportadores de ácidos e bases fracas para secretar fármacos que sejam ácidos ou bases fracas. Então, voltando à nossa definição de clearance, né? Aqui a gente está falando basicamente de clearance renal,
que é aquela fração do plasma que se vê livre de uma quantidade de um fármaco em determinado tempo. O clearance, lembrando que o clearance renal basicamente avalia a filtração glomerular. Então, a secreção tubular não é avaliada pelo clearance renal de um fármaco. O clearance renal, ele avalia basicamente a filtração glomerular. Então, que fatores alteram a meia-vida de um fármaco? Isso para nós é muito importante. A gente precisa prestar atenção nos fatores que interferem com a meia-vida plasmática do fármaco para que a gente possa fazer uma prescrição adequada no nosso paciente. Então, efeitos no volume de distribuição. Então, pacientes idosos têm menor massa muscular, têm diminuição da distribuição, então vão ter uma redução na meia-vida. Pacientes obesos têm aumento da massa adiposa, vai ter aumento do volume de distribuição, então vão ter aumento da meia-vida plasmática. Pacientes que têm aumento de líquido no organismo, aumento do líquido de uma forma patológica, seja por edema, ascite, derrame pleural volumoso, vão ter maior distribuição, maior meia-vida plasmática. Já situações em que há efeitos na depuração, então aquilo que nós discutimos lá atrás, situações em que há indução do citocromo P450 com aumento do metabolismo, vai diminuir a meia-vida. O contrário, situações em que há inibição do citocromo, vai diminuir o metabolismo, vai aumentar a meia-vida. Pacientes com insuficiência cardíaca, o que acontece na insuficiência cardíaca? Há uma redução do fluxo sanguíneo no rim, há uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, então uma diminuição da depuração, vai aumentar a meia-vida. Pacientes com insuficiência hepática, vai diminuir a depuração do fármaco, então pode aumentar a meia-vida. E pacientes, por fim, com insuficiência renal, a diminuição da depuração, aumento da meia-vida. Todas essas situações precisam ser avaliadas quando você vai prescrever um paciente. Por quê? Porque vai precisar adequar para aquele paciente, para aquela situação, a dose específica do fármaco que você quer prescrever. Bom, voltando então só as aplicações desses nossos conceitos, a gente tem a farmacocinética aplicada na questão da eliminação. Então, a farmacocinética de eliminação, ela pode ser chamada de linear ou de primeira ordem, que é o quê? É a transferência, a absorção ou a eliminação do fármaco de uma porcentagem constante. Então, a maioria dos fármacos utilizados no dia a dia tem esse tipo de farmacocinética de eliminação linear. Então, você vai, quanto maior a quantidade, maior a eliminação. Então, aqui a gente tem só um exemplinho, né? Tirei 40, ficou 20, e aí daí por diante. O clearance plasmático vai sendo de uma porcentagem constante. Já uma outra parte dos fármacos, ou quando eles atingem um nível mais alto, como nas intoxicações, alguns fármacos têm comportamento que a gente chama de farmacocinética não linear ou de ordem zero. O que é isso? A transferência dos fármacos, a eliminação do fármaco é em quantidade fixa, por conta de saturação dos processos metabólicos, como a gente conversou. Então, é uma quantidade fixa. Veja aqui que ele elimina sempre 10 microgramas. Independente da concentração, a eliminação é sempre igual. Aqui a gente tem alguns exemplos de fármacos ou substâncias que já têm esse tipo de eliminação definida, de ordem zero, por conta de saturação dos processos metabólicos, como o próprio álcool, difenildentoína, salicilatos, fluoxetina, metoclopramida, ácido valproico, claritromicina, algumas drogas. Então, os processos a farmacocinética é de ordem não linear ou ordem zero. Então, independente da concentração, a eliminação vai ser sempre igual.
Aqui só a diferença da curva de comportamento, né, na concentração plasmática. Então, esses níveis plasmáticos com cinética linear ou de primeira ordem num paciente de infusão contínua. E aqui, na administração intermitente. Vejam, deixa eu voltar aqui. Vejam que para atingir a situação de equilíbrio, que a gente chama de steady state, para atingir o nível de equilíbrio, ou seja, um nível estabilizado de concentração sérica em que a administração compense a eliminação. Então, para atingir o nível sérico adequado, a maior parte das drogas que tem esse comportamento de cinética linear ou de primeira ordem necessita em torno de 4 a 5 ou 4,5 meias vidas plasmáticas, de 4 a 5 meias vidas plasmáticas para conseguir atingir o nível sérico adequado. Por isso, muitas vezes, a gente não tem o efeito imediato do fármaco que você está prescrevendo, porque ele leva esse tempo para conseguir atingir a concentração estabilizada na corrente sanguínea. Então, você administra, lembra lá daquele slide que a gente falou, há um decaimento pela distribuição e depois um segundo decaimento pela eliminação. E a seguir a gente já tem uma segunda dose, ele vai a partir do nível que estava, aumenta um pouquinho, mas ele vai ter um decaimento pela distribuição, depois pela eliminação. Até atingir o nível adequado, ele leva em torno de 4 meias vidas plasmáticas. Quando a gente interrompe a infusão, aqui no caso infusão endovenosa, né, a gente interrompe a infusão de um fármaco de cinética linear, ele vai levar as mesmas 4 meias vidas para ser eliminado totalmente da corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem a infusão contínua, né, o anterior à infusão intermitente. Aqui a gente tem a infusão contínua, que levou em torno de 4 meias vidas para chegar no nível adequado. E depois ele vai levar as mesmas 4 meias vidas para ser eliminado totalmente do organismo. Aqui, a administração intermitente, né? De novo, 4 meias vidas para atingir o nível sérico adequado e em torno de 4 a 5 meias vidas para ser eliminado totalmente da corrente sanguínea. Então, isso tudo pode ser comparado aqui, né? Então, os fármacos que têm cinética de primeira ordem, a concentração do fármaco se reduz exponencialmente com o tempo, enquanto aqueles de cinética de ordem zero, a concentração se reduz linearmente, aquelas quantidades fixas, né? A velocidade aqui de eliminação do fármaco na cinética de primeira ordem é proporcional à concentração. Na cinética de ordem zero, essa velocidade de eliminação é constante por conta dos processos estarem saturados. E na cinética de primeira ordem, a relação do logaritmo da concentração do logaritmo da concentração do fármaco versus o tempo linear, e aqui é independente da concentração. A meia-vida é constante, apesar da concentração do fármaco, e em cinética de ordem zero não se fala em meias-vidas. Então, o término da ação da droga pode ocorrer pela biotransformação, como nós falamos, do fármaco da forma ativa para uma forma inativa, pela excreção ou por mecanismos que a gente chama aqui já de farmacodinâmicos, né, de tolerância ou de antagonismo das drogas, os que a gente já vai falar na aula de farmacodinâmica sobre antagonismo. Então, aqui a gente tem algumas curvas, né, para a gente revisar. Então, falando de dosagem terapêutica, em fármacos de administração intermitente, se começa a administrar a primeira dose e em 4 meias vidas mais ou menos se atinge a faixa terapêutica. Acima disso a gente tem faixa tóxica, abaixo disso a gente tem o que a gente chama de faixa subterapêutica, ou seja, aquela concentração que não atinge o nível tecidual necessário para que haja a resposta que nós esperamos. Lembrando só que se você quiser
acelerar esse processo, você pode dar uma dose de ataque. Se dermos uma dose de ataque, ou seja, aquela dose maior na primeira administração, muitas vezes a gente vê isso com alguns fármacos que a gente quer acelerar, a mildarona, algumas vezes com digital, alguns antibióticos, a gente dá uma dose de ataque. Por que a gente dá essa dose de ataque? Justamente para diminuir o tempo para que haja o nível sérico adequado, diminuir essas 4 meias vidas necessárias para atingir a corrente sanguínea e manter o nível que a gente quer, superando os processos de distribuição e de eliminação. Então, quando a gente dá uma dose de ataque, a gente elimina esse tempo para atingir o nível sérico adequado e aí a gente já parte de início de um nível sérico dentro da faixa terapêutica. Se se administrarmos além do necessário, uma dose acima, a gente entra na faixa tóxica, e se administrarmos abaixo, a gente tem a faixa subterapêutica, ou seja, não atingimos os níveis séricos adequados. Lembrem que a gente conversou nos slides anteriores de alguns processos patológicos que interferem com a meia-vida dos fármacos e que têm que ser considerados quando vamos prescrever os nossos pacientes. Tem que ser, por isso a dose, a prescrição, ela precisa ser individualizada. Pode haver flutuações, né, na concentração de fármaco, dependendo da frequência entre as doses, é claro, né, se eu tiver uma infusão contínua, eu posso ter um tipo de concentração, se eu der intermitente, e se eu der aquelas doses grandes, com intervalos maiores, que às vezes são necessários com alguns tipos de fármaco. Lembrando que isso pode interferir, não, por isso que para cada fármaco tem uma administração específica. Bom, então aqui o resumo, né? A gente tem a administração, temos o pico do efeito. Quando ele atinge a concentração mínima necessária para a ação, a gente já tem o início do efeito, lembrando aqui que isso aqui leva em torno de 4 meias vidas para os fármacos de eliminação linear. A droga rapidamente começa a se distribuir ou a ser eliminada, e aí a gente tem a duração da ação, que é o tempo que ela mantém o nível sérico adequado. Isso, a amplitude desse pico nos dá a intensidade do efeito, e abaixo desse nível a gente tem a concentração subterapêutica. Então, aqui a concentração mínima para os efeitos desejados e a concentração mínima para os efeitos adversos, né, acima do nível ao qual começam a ter riscos para os pacientes. E esse intervalo entre a concentração mínima para os efeitos adversos e a concentração mínima para os efeitos desejados é o que a gente chama de janela terapêutica. Bom, alguns outros conceitos que a gente precisa rever aqui, no caso a bioequivalência. O que é a bioequivalência? A bioequivalência é o estudo da biodisponibilidade comparativa entre 2 ou mais fármacos que são administrados pela mesma via extravascular. A bioequivalência, ela avalia a absorção a partir do produto terapêutico administrado contendo a mesma dosagem e o mesmo desenho experimental. Por que isso é importante? Esses estudos de bioequivalência comparam um fármaco de marca, né, o primeiro que foi lançado no mercado, com os fármacos que vêm depois, de outros laboratórios. Então, a bioequivalência ela avalia o pico de concentração máxima, ou seja, a maior concentração sanguínea obtida através da administração oral, que é relacionada com a fração absorvida do fármaco. Então, avalia se esse fármaco é tão bem absorvido como o fármaco de marca que ele está sendo comparado. Avalia o tempo do pico de concentração máxima, que se relaciona com a velocidade da absorção, e a área sob a curva de concentração, que é o quê? A fração do fármaco que entra na circulação e que independe da velocidade de absorção.
Então, a gente tem um fármaco que a gente chama de inovador, ou padrão, ou de marca, que foi o primeiro a ser lançado. A gente, por exemplo, tem mais conhecido o Captopril, né? O primeiro lançado tinha o nome comercial de Capotem. E logo a seguir, quando foi liberada a patente, outros laboratórios começaram a produzir. E para isso eles precisam ter estudos de bioequivalência. No Brasil, esses estudos de bioequivalência são exigidos para um fármaco ser definido como fármaco genérico. Então, o fármaco para ser considerado genérico, tem que apresentar, o laboratório produtor deste fármaco precisa apresentar estudos de bioequivalência entre o fármaco genérico e o primeiro que foi lançado, ou o padrão. Esses fármacos podem ser considerados bioequivalentes quando comparados, não mostrem diferenças superiores a 20% em relação à concentração máxima, tempo máximo e a área sob a curva, que dá o efeito, nos dá mais ou menos a relação de efeito dos fármacos.